Tá planejando vir para Maceió, começou a pesquisar o que fazer e ficou perdido com tanta informação? Calma, sua busca acaba nesse vídeo. Será mesmo que Maceió se resume só a Pajuçara e Ponta Verde? Definitivamente não. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, eu recebi muito comentário, muito pedido para fazer esse vídeo. Para quem não sabe, eu nasci e cresci aqui em Maceió e tô hoje na minha cidade natal para mostrar mais de 50 dicas do que dá para você fazer aqui no Paraíso das Águas. E atenção, eu coloquei os valores médios de cada uma para você já montar a sua planilha de gastos. E lembrando que para cada uma das dicas aqui no canal tem um vídeo específico onde eu detalho cada experiência. É só acessar os links que estão na descrição do vídeo ou acessar a playlist Alagoas, que tem as dicas de todos os vídeos. Eu sou Anderson Mena e você está no Partiu de Férias, o canal de viagens mais informativo do YouTube. E aí, bora conhecer Maceió? E a primeira é fazer o passeio de jangada às piscinas naturais de Pajuçara. Esse é o cartão postal número 1 da cidade. Você navega em jangadas tradicionais até os recifes de corais, onde a água é cristalina e cheia de peixinhos. E é o visual clássico de Maceió. Lembrando que para fazer o passeio das piscinas naturais você tem que vir aqui para Maceió numa semana em que a maré estiver baixa, geralmente entre 0 e 0,6 no máximo. Então não cometa esse erro, que é um dos principais erros de quem planeja uma viagem para Maceió e não se atenta a esse detalhe. O valor do passeio para as piscinas naturais de Pajuçara fica em torno de 50 a 60 reais, vai depender da temporada, se você vem na alta ou na baixa. Isso, claro, comprando direto com os jangadeiros que ficam ali bem do ladinho da feirinha do artesanato de Pajuçara. Então assim que terminar o passeio você já pode dar uma passadinha na feirinha. E essa é a nossa segunda dica, que inclusive é gratuita e fica ali também na Pajuçara. O único gasto que você vai ter são as lembrancinhas da viagem que você vai comprar na feirinha de artesanato da Pajuçara. É o melhor lugar para comprar lembrancinhas. Ela tem de tudo, tem castanha, tem renda, tem imãs de geladeira, a entrada é gratuita e os gastos, é claro, dependem das suas compras. Nossa terceira dica é visitar a Praia do Gunga e fazer o passeio de buggy até as falésias. Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, ela é famosa pelo seu coqueiral sem fim e tem um mirante lindo. Para subir no mirante está custando R$5. Para ir para essa praia eu recomendo ir de carro alugado ou então ir com uma agência de turismo. Eu estou deixando o link de empresas confiáveis que fazem passeios privativos e compartilhados na descrição do vídeo. Então se você faz uma viagem para Maceió e não vai na Praia do Gunga, esse é um erro imperdoável. Você precisa ir nessa praia. Lá tem várias atividades para fazer: passeio de helicóptero, lagoa para tomar banho, banana boat, disco boat, passeio de lancha, jet ski, passeio de quadriciclo, 2 pessoas pagando R$200 no quadriciclo. Tem o famoso passeio de buggy até as falésias, que custa entre R$250 e R$300, mas esse é o valor do buggy, que você pode dividir para até 4 pessoas. E lembrando que para estacionar na Praia do Gunga estava custando R$25 da última vez que eu fui. Pode ser que na alta temporada esse valor suba para 30. E lá perto das falésias do Gunga você encontra ainda uma lagoa de água doce. Esse passeio vale super a pena. Mas uma dica importante: os pagamentos dos passeios na Praia do Gunga, eles são feitos em dinheiro em espécie. Então já se liga aí nessa dica para sacar o dinheiro e levar ele em espécie. Nossa próxima dica é visitar Maragogi e fazer o passeio das piscinas naturais de Barra Grande. O famoso Caribe brasileiro, Barra Grande é onde fica o caminho de Moisés. Mas o passeio de lancha de catamarã para as piscinas naturais é o que mais atrai os turistas do mundo todo, pela cor da água de Maragogi. Eu já fiz os 2 passeios de piscinas naturais que tem lá em Maragogi, que são as piscinas naturais de Barra Grande e também tem as galés de Maragogi. As galés de Maragogi são mais fundas, então se você quer um passeio para você ficar com a maré pelo menos ali na cintura, um pouco mais baixinho, de repente você vai com criança, com família, então é ideal você fazer o passeio das piscinas naturais de Barra Grande. Só lembrando que o transfer do passeio compartilhado saindo de Maceió até Maragogi custa em torno de R$100, podendo chegar a R$120 na alta temporada. E ainda tem o valor do barco para chegar até as piscinas naturais, que geralmente varia entre R$100 e R$130 por pessoa, então vale a pena considerar esses custos quando você estiver planejando fazer a sua viagem bate e volta de Maceió até Maragogi. Lembrando que para chegar em Maragogi são cerca de 2 horas de viagem de carro, então se prepare. Se a maré for muito cedo, você acaba tendo que sair muito cedo do seu hotel. Por isso se organiza aí para pegar um dia legal com a maré baixinha para poder fazer esse passeio. E outra dica bem legal é comer o famoso chiclete de camarão no Imperador dos Camarões. Gente, não é só comida não, esse prato é uma verdadeira atração turística. É um prato que leva muito camarão, mergulhado num blend de queijos que estica igual chiclete. É um dos pratos típicos mais famosos aqui de Maceió. E não dá pra vir pra cá e não comer ele. Eu só não recomendo ele para 2 pessoas, se você for alérgico a camarão ou se você for intolerante à lactose. O preço dele serve bem de 2 a 3 pessoas e custa em média de R$190 a R$230.
mas eu gosto de provar ele mesmo no Imperador dos Camarões, que tem o prato autêntico do chiclete de camarão. Outro restaurante bem legal para você conhecer é visitar a Bodega do Sertão, que é um restaurante temático que tem um bule gigante na fachada. Foca na comida nordestina raiz, baião de dois, carne de sol, macaxeira. O preço do buffet é aquilo, e costuma variar, mas um prato bem servido sai em torno de 80 a 90 reais. Outra dica legal, e essa é 0800 gratuita, é assistir ao pôr do sol no Marco dos Corais. O Marco dos Corais é uma praça que vai adentrando o mar da praia de Ponta Verde. Ele é rodeado por mirantes belíssimos, onde você pode contemplar os corais. Se você observar ao longo do piso do Marco dos Corais, tem o nome de todas as praias que fazem parte da Costa dos Corais, que vão dos estados de Alagoas até Pernambuco. E você consegue visualizar o nome das praias todos em sequência. Outra dica para fazer agora na maré baixa é o farol da Ponta Verde. Esse farol ele fica bem próximo ao Marco dos Corais, ponto turístico mais famoso de Maceió. E o melhor que esse passeio, claro, é gratuito. Outro passeio imperdível é conhecer São Miguel dos Milagres, na parte da Rota Ecológica dos Milagres. Esse é o destino para quem quer relaxamento e sossego. Praias desertas, água morna, muitas delas com águas cristalinas e pousadas pra lá de charmosas. É ideal para quem quer fugir da agitação urbana de Maceió. O preço do bate e volta para São Miguel dos Milagres custa entre 90 e 100 reais. E é bom saber que os receptivos lá cobram day use. Um dos mais famosos é o Milagres do Toque, que cobra day use em torno de 80 a 100 reais. Vai depender da temporada que você for. Outra dica é visitar a Praia do Francês. Ela fica pertinho de Maceió e você chega nela a menos de 30 minutos de carro. Essa praia ela tem dois lados, o lado esquerdo com barreira de corais e águas mais calmas, que é lotado de famílias, e o lado direito que tem ondas mais fortes para surfistas e coqueirais nativos. Eu gosto muito de ficar do lado esquerdo, que é bem mais movimentado, mas vale muito a pena pelas piscinas naturais que se formam ali naquela região por conta dessa barreira de corais aí, ó. É perfeito para crianças e família, essa praia é belíssima, tem águas cristalinas e dá para você aproveitar bastante esse lugar. O valor do transporte para a Praia do Francês saindo de Maceió, ali da praia de Ponta Verde ou de Pajuçara, custa em torno de 30 a 40 reais. Agora guarda essa dica que é bem legal. Se você estiver indo para a Praia do Gunga ou para a Praia do Francês, na volta vale muito a pena você deixar para almoçar na Massagueira. Isso mesmo, a Massagueira ela fica ali, ó, entre Maceió e a Praia do Francês. Ela fica na beira da belíssima Lagoa Mundaú e é o maior polo gastronômico a céu aberto da região. É uma parada obrigatória para quem adora comer frutos do mar frescos e baratos, após a Praia do Francês, a Praia do Gunga ou a Praia da Barra de São Miguel. O preço das refeições variam, mas os pratos para duas pessoas custam em média de 100 a 150 reais. Agora essa dica é para quem tem mais dias sobrando na sua viagem para Maceió. Se você vem com muitos dias de férias, aproveite para conhecer Piranhas e os Canyons de Xingó. Esse é um passeio um pouco mais cansativo, até porque são 4 horas de viagem saindo de Maceió até chegar lá em Piranha. Então eu não recomendo bate e volta. Se você for fazer esse passeio, reserva aí pelo menos uma diária lá em Piranhas para poder aproveitar, porque vale muito a pena a noite de Piranha. É um lugar bem animado, tem forrozinho para todo lado e claro, tem os passeios incríveis da Rota do Cangaço e a navegação pelo Rio São Francisco passando pelos Canyons de Xingó. É uma paisagem mais cinematográfica que a outra. O preço do passeio bate e volta costuma variar entre 250 e 300 reais por pessoa. E isso inclui o transporte e o catamarã. Mas na boa, eu recomendo mais que você reserve uma pousada lá e aproveite. Não faz o bate e volta não, vai ser muito cansativo. Imagina só, 4 horas de viagem para ir, 4 horas para voltar. Você vai ter que sair muito cedo de Maceió, eu acho que não compensa. É melhor reservar uma pousada lá, um hotel. E aí você aproveita com calma, 1 ou 2 diárias e curte melhor a região.
Só lembrando que se você quiser dicas dos melhores hotéis para se hospedar em Maceió, para você reservar pelo Booking sem problema nenhum. E você pode fazer isso de duas formas. Ou acessando o meu guia de viagem completo de Maceió, que eu preparei com muito carinho para te ajudar a planejar a tua viagem para cá, onde eu te mostro as melhores praias, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, os melhores passeios, tudo que você precisa para planejar a sua viagem aqui para o Paraíso das Águas. Para isso é só você apontar a câmera do teu telefone para esse QR Code que está aparecendo na tela, ou clicar no link que está na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas quiser apenas os links dos melhores hotéis, eu tô deixando também esse outro QR Code aí, ó, onde você pode escanear e aí sim você vai ter acesso à lista só com os melhores hotéis da orla de Maceió. Outra atração imperdível em Maceió e que vale a pena um pouco a espera na fila é fazer a sua foto na icônica cadeira gigante. Esse é um dos pontos instagramáveis da orla de Maceió, que fica ali já no finalzinho da praia de Ponta Verde e início da praia de Pajuçara. É uma verdadeira cadeira de praia gigante, onde você sobe para tirar uma foto parecendo uma criança. Mas você pode estar se perguntando como é que você vai fazer para subir nessa cadeira enorme. Quanto a isso, você não se preocupa, que lá sempre vai ter alguém para te auxiliar com um banquinho ou uma escadinha, e eles cobram geralmente R$5. Veja aí que eu consegui subir tranquilamente, então se você acha que dá para subir, você não precisa pagar nada. Cheguei aqui no ponto turístico mais famoso da cidade de Maceió, que é a cadeira gigante. Ela fica aqui, ó, entre a praia de Pajuçara e a praia de Ponta Verde, e você consegue ter essa vista linda aqui, ó. Geralmente aqui tem uma fila enorme, ó, mas quando você vem cedo, você não encontra ninguém aqui para tirar foto na cadeira de Maceió. Mas como não tem ninguém, vamos aproveitar aqui para tirar algumas fotos. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal que toda semana você já sabe, sempre tem um vídeo novo aqui pra você. Quando vier a Maceió, é claro que você precisa também visitar a Praia de Ipioca. Pra mim, ela é uma das melhores, se não a melhor praia de Maceió. Olha só a cor desse mar, pra você ver como ela é incrível. E o melhor é que essa Praia de Ipioca, ela tem vários beach clubs, como hibiscos, guarda-rios, e os day use dos beach clubs variam entre R$60 e R$105, a depender da alta temporada ou não. Um que eu gosto muito é o Guarda-Rios Beach Club. Por exemplo, se o seu grupo é muito grande, vai em 8 pessoas, mas você quer ficar um pouco mais reservado, numa área um pouco mais premium, né? Tem até banheira de hidromassagem, com vista para o mar privilegiada. Se tiver até umas 8 pessoas, dá para ficar nessa área, que aí você dividindo vai ficar quase que o valor do day use se fosse entrar cada um pagando o seu. E o melhor é que no lounge eles geralmente convertem o valor em consumação, o que é ótimo, né não? A maioria dos turistas acessa a Praia de Ipioca por meio de beach clubs famosos, como o Hibiscos, o Guarda-Rios Beach Club, o Praeiro Beach Club e o Vivari Beach Club. Então dá uma pesquisada aí no Instagram de cada um deles, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é super fácil de chegar até essa praia. Existem várias formas. Se estiver de carro, a viagem leva cerca de 30 minutos por uma estrada tranquila. Se preferir, pode ainda ir de táxi ou transporte por aplicativos. Também tem ônibus indo no sentido Ipioca. É só dar uma olhada na lista de ônibus que eu vou deixar na descrição do vídeo, mas o transporte público pode ser demorado. Alugar um carro ou contratar um transfer é uma opção bem mais cômoda. Algumas empresas de confiança fazem esse transfer, e eu sempre recomendo a empresa Gran Tour Turismo. Eu tô deixando o WhatsApp da empresa aparecendo na tela, e o Instagram deles também. E claro, também tem os contatos na descrição do vídeo. Eles fazem passeios para vários lugares
lugares de Maceió e Alagoas e se reservar com a empresa. Não esquece de dizer que a conheceu aqui pelo canal. Outro passeio para fazer numa viagem a Maceió, esse eu recomendo fazer se você tiver realmente mais dias livres, é conhecer a Foz do Rio São Francisco, onde você vai se deslocar de Maceió até o município de Piaçabuçu. Lá você vai encontrar ainda as belíssimas Dunas Douradas e tem também as dunas móveis. Dá para tomar banho de água doce e água salgada. É um passeio realmente emocionante. Você chega lá em Piaçabuçu e pega um barco para navegar cerca de 13 quilômetros até a Foz do Rio São Francisco. É realmente um passeio com uma paisagem cinematográfica. Lembrando que nesse passeio você paga o transfer até a Foz do Rio São Francisco e depois você paga para fazer o passeio de barco, mas nesse valor do passeio de barco está incluso o almoço. O valor do transfer de Maceió até Piaçabuçu custa em torno de R$90. Outra dica é curtir a praia no Lopana ou no Canoa. Essas são as barracas de praia mais famosas de Maceió. Elas oferecem serviço de bar, DJ e uma ótima gastronomia com pé na areia da Ponta Verde. Se você gosta de uma agitação, com certeza precisa conhecer essas barracas. Nossa próxima dica é fazer um passeio até Japaratinga. Se você vai ficar uns dias em Maragogi, eu super recomendo tirar um dia para conhecer Japaratinga. Lá dá para fazer um passeio de lancha incrível para conhecer as piscinas naturais mais famosas da região. Japaratinga é um pouco mais rústica que Maragogi e um pouco mais barata também, então é por isso que muita gente acaba se hospedando por lá, justamente para não pagar mais caro em Maragogi. Japaratinga fica a menos de 20 minutos de carro de Maragogi. E as piscinas naturais de lá são belíssimas e menos lotadas que as de Maragogi. Então, se te interessar, dá uma conferida nos vídeos que eu fiz sobre Maragogi e sobre Japaratinga. E lembrando que o passeio de lancha compartilhado lá em Japaratinga custa em torno de R$100. Outra experiência incrível é visitar a Barra de São Miguel. Essa é a praia favorita da elite alagoana. Uma barreira de corais transforma a praia numa piscina gigante na maré baixa. E é ótima para fazer um stand-up paddle. E o preço para acessar essa praia é totalmente gratuito. O aluguel de prancha ou de caiaque custa em torno de R$50 a R$60 por hora. Outra dica imperdível é conhecer a Rua Fechada. Aos domingos, a orla de Ponta Verde ela é fechada para carros e vira um verdadeiro parque gigante para pedestres, ciclistas e crianças. É um clima familiar incrível e o melhor, é totalmente gratuito. É um dos ambientes mais lindos e democráticos da orla de Maceió. Outra dica é comer tapioca nas tapioqueiras tradicionais da orla. As barracas de tapioca na orla são paradas obrigatórias ao fim da tarde. E os preços variam entre R$15 e R$35, vai depender muito do recheio da tapioca. Se vai ter camarão, carne de sol, frango, entre outros. Outra dica incrível que muita gente não faz é fazer o passeio das 9 ilhas. Esse é um passeio que as pessoas subestimam muito, mas eu achei bem animado. É um passeio de escuna pela Lagoa Mundaú, onde você vai passar por várias ilhotas que ficam ali ao longo da lagoa. É um belíssimo passeio para contemplar o pôr do sol e conhecer ilhas com histórias bem curiosas. O legal é que esse passeio já inclui o almoço no próprio barco e geralmente inclui também uma parada para banho. O preço desse passeio costuma ser em torno de R$140. Quando você for fazer o passeio das 9 ilhas, uma dica bem legal é você aproveitar para conhecer o Pontal da Barra, que é o bairro das Rendeiras. Esse é considerado o bairro onde o tempo parou, famoso pelo artesanato filé, que é um bordado típico de Alagoas. As ruas são cheias de lojinhas coloridas e ateliês. O preço do passeio é totalmente gratuito e tem vários artesanatos a partir de R$20. Outra dica é fazer o passeio de caiaque na Ponta Verde. Essa é uma forma bem legal e ativa de chegar perto do farol da Ponta Verde ou das piscinas naturais. O preço fica em torno de R$60 a R$80. Agora, se for o transparente, eu lembro que paguei na época R$200, mas foi o valor para 2 pessoas. Outro passeio incrível é conhecer Dunas de Marapé. Esse é um complexo turístico em Jequiá da Praia, onde o rio encontra com o mar. Você atravessa de barquinho e passa o dia no complexo com almoço incluso. O preço do day use com almoço e a travessia costuma variar entre R$120 e R$150 por pessoa, mas é um lugar bem legal para você passar um dia relaxando. Outra dica é conhecer Paripueira. Essa praia ela fica no litoral norte, tem uma das maiores concentrações de piscinas naturais em Alagoas. É uma alternativa mais perto e mais barata que ir até Maragogi. O preço do day use nos receptivos como Maricia costuma ser R$30 a entrada, e o passeio às piscinas naturais em torno de R$70.
No dia que você for, por exemplo, ao Maricia, dá ainda para fazer um passeio opcional até a praia de Carro Quebrado. Eu fiz o passeio pegando lá no Maricia e eu lembro que eu paguei na época R$90 para fazer o passeio de 4x4 até as famosas falésias de Carro Quebrado. E o visual é bem selvagem. O acesso já está ficando bem melhor depois que a estrada foi revitalizada, mas para ir para lá os passeios são feitos de buggy ou de 4x4. E isso de certa forma acaba mantendo o local um pouco preservado e lindo. O preço do passeio de buggy saindo da Barra de Santo Antônio custa em torno de R$250, mas aí vão até 4 pessoas. Outra opção é fazer o passeio de canoa havaiana na praia de Ponta Verde. Essa é uma experiência de conexão com o mar, feita em grupo e geralmente ao amanhecer ou ao pôr do sol. É esporte e contemplação ao mesmo tempo. Outra dica é assistir ao pôr do sol no Balanço Gigante no Mirante de Santa Amélia, uma verdadeira joia escondida na parte alta de Maceió. A vista para a Lagoa de Mundaú é belíssima e o Balanço Gigante rende fotos perfeitas. E o melhor, esse é um passeio público, totalmente gratuito. E por falar em passeio público, outra dica é visitar o bairro histórico de Jaraguá, onde Maceió de fato começou. Prédios históricos, armazéns antigos e museus. É nesse bairro, por exemplo, que você encontra o Memorial à República, o belíssimo prédio da Associação Comercial de Maceió, algumas esculturas famosas como a escultura O Boi e a icônica Capelinha do Jaraguá, onde são realizados casamentos ao pôr do sol com essa vista incrível. Agora uma dica bem legal de praia é conhecer a Praia da Sereia. Ela tem uma escultura enorme de uma sereia no meio do mar. As águas são protegidas por uma barreira de recife, formando uma piscina natural na beira da praia. Na maré baixa, essa praia fica com águas cristalinas, perfeitas para crianças. Essa não é uma praia muito turística aqui em Maceió, e é muito frequentada por locais. Mas eu já fui muito nessa praia e vale muito a pena se você quiser conhecer uma praia diferente aqui em Maceió. Outra dica é caminhar da Pajuçara até a Cruz das Almas. Para quem gosta de exercício, a orla de Maceió é considerada a mais bonita do Brasil e caminhar por ela completa é um tour por si só. E o melhor é que você não paga nada por isso. Outra dica é aproveitar ao máximo tudo que dá para fazer na praia de Pajuçara e Ponta Verde. Tem passeios de jet ski, disco boat, banana boat, ou seja, adrenalina pura. Lembrando que esses passeios dá para fazer também na Praia do Gunga. O Banana Boat e o Disco Boat custam em torno de R$30 a R$50 por pessoa. Já o jet ski varia entre R$150 e R$200. A última vez que eu vi esse passeio de jet ski estava em torno de R$170 o valor por pessoa, e aí fica em torno de 15 a 20 minutos de passeio. Agora uma dica para quem vai à Praia do Francês e quer passar a noite lá é conhecer a La Rue. Essa é uma rua a céu aberto cheia de cafés e lojinhas instagramáveis. Ela é inspirada em vilas europeias. Tem cafés e lanches dos mais variados tipos, mas geralmente as refeições lá ficam em torno de R$50 a R$60 por pessoa. À noite ela fica toda iluminada e vale muito a pena a visita. Vale a pena curtir a Praia do Francês e deixar para ir embora para Maceió só à noite depois de passar na La Rue. Se você curte um bom mirante, a dica é visitar o Mirante de São Gonçalo. Ele fica no bairro do Farol, no centro da cidade, e oferece uma vista panorâmica do porto, da Praia da Avenida e de todo o litoral histórico. O preço desse passeio é gratuito. Outra dica é ir na Roda Gigante. Ela oferece uma vista aérea linda da orla, especialmente no pôr do sol ou à noite, quando as luzes da cidade se acendem. O preço desse passeio geralmente custa R$44. Na alta temporada ele chega a R$49 por pessoa, mas tem ingressos com desconto, por exemplo, para pessoas maiores de 60 anos, estudantes e outras categorias que vale muito a pena você dar uma olhadinha no site da Roda Maceió. Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro completo esse passeio na Roda Gigante. Outra dica é fazer o passeio do Banho de Lua, que é um passeio de barco noturno para conhecer as piscinas naturais de Maceió na maré baixa. O preço desse passeio costuma variar entre R$80 e R$100 e geralmente
geralmente inclui muita música e frutas. Para quem eu não recomendo esse passeio? Para quem não curte muita agitação de música e entrar na água do mar à noite. Outra dica é visitar o Mercado das Artes 31. Esse é o mercado de artesanato mais novo e organizado que fica no bairro histórico de Jaraguá. Ele é ótimo para quem quer comprar arte local com mais conforto e menos muvuca. O preço da entrada dele é gratuita. Você pode ainda fazer um passeio de bicicleta pela orla. A ciclovia da orla é perfeita. Você pode alugar bicicletas, mas é bem fácil de você encontrar triciclos para alugar. O valor do aluguel por hora é em torno de R$30. Você pode ainda visitar a Praia de Sonho Verde, no litoral norte de Alagoas. A Praia de Sonho Verde fica no município de Paripueira, que fica na região metropolitana de Maceió. Tem uma boa estrutura de barracas e águas bem verdinhas, e é ótima para relaxar. O preço do acesso é gratuito e as barracas cobram consumação ou day use em torno de R$30 por cadeira. Você pode ainda visitar a praia de Garça Torta, uma praia que tem uma vibe bem alternativa e é um reduto de artistas e pescadores. Lá é ótimo para comer peixe frito simples e curtir um visual mais rústico. E por ter vários corais, lá tem várias piscinas naturais que se formam na maré baixa. Conhecer essa praia é totalmente gratuito. Outra praia bem legal e que tem o encontro do rio com o mar é a famosa Praia de Itabuba. Fica no município da Barra de Santo Antônio, a cerca de uns 30 minutos saindo de Maceió e indo pela L101 Norte. Quando a maré enche, o rio fica delicioso para banho. E o preço desse passeio é gratuito, com acesso via as barracas ou laterais. Outro passeio bem legal é conhecer a Lagoa da Anta. Ela fica ali no finalzinho da praia de Jatiuca, já início da praia de Cruz das Almas. Ela tem uma área que foi urbanizada recentemente e é excelente para fotos, caminhadas no final de tarde e até para fazer um piquenique. E o preço desse passeio é totalmente gratuito. É lá inclusive que você encontra a famosa escultura O Beijo. Você pode ainda conhecer a Ilha da Croa, que fica na Barra de Santo Antônio. Na verdade ela não é bem uma ilha, mas pegou esse nome. Ela é uma península de areia linda e de águas calmas. Tem uma culinária local muito forte. Você não paga nada para chegar até a Ilha da Croa. As barracas são simples e baratas. Outra dica é conhecer a Praça Centenário, que é uma praça histórica no bairro do Farol. Ela é muito arborizada e recentemente foi revitalizada. É um ponto de encontro local, principalmente na época do Natal. Em épocas festivas, ela fica toda decorada e toda iluminada, como por exemplo na Páscoa e no Natal. E o acesso a ela é gratuito. As crianças vão amar, porque ela tem muitos brinquedos, balanços, playgrounds, gangorras, quiosques, barraquinhas, então tem tudo para a família aproveitar. Outra dica é visitar a Catedral Metropolitana de Maceió. Ela fica no centro da cidade e é uma igreja imponente, com arquitetura belíssima, que conta a história religiosa da capital. O acesso a ela é gratuito. Uma dica cultural é visitar o Museu Theo Brandão. Essa é a Casa da Cultura Lagoana. Ele fica num palacete lindo, na Avenida da Paz. Tem acervo de folclore, artesanato e uma vista linda. E o preço dele? Gratuita. Antes da sua visita, dá só uma conferida no site do Museu Theo Brandão.
Esse é o Templo das Artes no centro de Maceió. Prédio clássico, belíssimo. Vale a pena ver a agenda para assistir a um espetáculo ou apenas admirar a arquitetura. O preço da visita externa é gratuita. Já o preço dos espetáculos variam de preço. Recomendo dar uma olhada no site do Teatro Deodoro. Agora uma dica para a noite, para quem quer conhecer a noite de Maceió e gosta de agitação, a dica é visitar os barzinhos da Jatiuca. Assim como a Pajuçara tem a sua orla bem agitada à noite, Jatiuca tem um trecho bem boêmio. Nas proximidades ali, chegando na região da orla, você vai encontrar pubs, barzinhos com música ao vivo e restaurantes mais sofisticados. É ali que acontece boa parte da vida noturna de Maceió. Os covers artísticos giram em torno de 15 a 30 reais. Outro programa legal é visitar os food trucks famosos de Maceió. Um deles é o Truck Zone e o outro é o Villa Food Park. Essa dica realmente é para quem ama street food. São praças de alimentação com food trucks variados. Tem hambúrguer, sushi, pastel, tudo num ambiente bem descontraído. E o melhor é que à noite costuma rolar música ao vivo. O preço dos lanches costuma variar entre 25 e 50 reais. E a última dica para fechar esse vídeo é fazer uma trilha no Parque Municipal de Maceió. Esse parque é uma reserva de Mata Atlântica dentro da cidade. Tem trilhas seguras, fontes de água natural e você pode ver bichos preguiça e jacarés ao longo do trajeto. E o melhor é que o preço desse passeio é totalmente gratuito. Necessário apenas um cadastro na entrada ou um agendamento para grupos grandes. Ufa, viu só que Maceió não é só praias? Comenta aí embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo. Se você já veio para Maceió e qual desses passeios você vai fazer aqui na capital alagoana. E não esquece hein, de acessar o guia de viagem completo que está na descrição do vídeo e a lista de hotéis selecionados que eu separei para você. Reservando seu hotel por qualquer um dos vídeos que eu estou deixando nesse QR Code que está aparecendo na tela, você ajuda o canal a produzir mais conteúdos como esse para ajudar mais e mais pessoas assim como eu estou te ajudando. E o melhor, você não paga nada mais por isso. Mas ó, vai embora não hein, tem muito vídeo legal que dá para você assistir ainda para planejar a tua viagem para cá. E eu vou te ajudar passo a passo com isso hein. Nesse vídeo eu mostro os melhores hotéis da orla de Maceió e nesse outro eu te mostro um guia completo para planejar a sua viagem para cá. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o teu like e se inscreve no canal que toda semana sempre tem um vídeo novo aqui para você. Vou ficando por aqui e a gente se vê claro no próximo vídeo. Tchau, tchau!